nossa próxima palestrante é uma pessoa extremamente tranquila, né? É uma pessoa zen. Só que tem um diferencial hoje, gente. Ela está fazendo um aniversário. Então, até antes de apresentar, né, todo o currículo dela, eu queria que a Amanda Costa viesse aqui para a gente cantar um parabéns para ela. Vem cá, Amanda, antes disso. E chegou a vez da professora Amanda Costa com a palestra Esteroides Anabolizantes Androgênicos da Química ao Físico. Ela é química da UERJ, especialista em musculação e treinamento de força pela Estácio de Sá, mestranda em ensino de ciências pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, servidora federal pela UFRJ e tem um laboratório de treinamento de força, servidora estadual, professora de química. Eu não queria ser aluno dessa menina. E atleta bodybuilder. Muito obrigada, querida. Queridos, é um grande prazer estar aqui, tá? Eu vou pedir algumas coisas para vocês. Tem o pessoal meu de contenção na porta, não sai ninguém, só entra. Mentira, tá? É um grande prazer para mim estar aqui. Agradeço muito a Raquel, agradeço ao evento. É um dia especial para mim, eu gosto muito de aniversário. E estou muito feliz em dividir esse momento com vocês. Bom, brincadeiras à parte, meu nome é Amanda Costa, mais conhecida como Amanda Costa. Eu imagino que muitos aqui não me conheçam, porque a massa é de nutricionistas, correto? Quem é formado em nutrição? Formado, profissional? Show! Estudante? Tem algum educador físico? Minha amiga, ela já se posicionou. Poucos educadores, mas minha galera tá aqui. Pessoal da medicina? Aqui não. Bacana. Gente, vou me apresentar. Como é que passa aqui, gente? Eu não peguei a formalidade aqui, eu fui invadindo o espaço. Ah, é verdade, é o poder. Cadê? Vai dar certo. Eu aponto para... Vamos lá. Calma, gente. Ok, vamos lá. Eu vou me apresentar rapidamente, só para que vocês saibam para quem vocês estão doando o tempo de vocês. Eu acho que isso é importante, tá? Algumas colocações. Eu sou também professora do ensino médio. Minha menor turma tem 54 alunos. Falo alto e rápido. Se eu ficar gritando, vocês se posicionem para mim. Obrigada. Vamos lá, gente. Na verdade, eu trago uma fala sobre anabolizantes com enfoque químico. A minha primeira graduação é química. Eu sou também educadora física. Atualmente faço nutrição. Sou especialista em musculação e treinamento de força, em obesidade e emagrecimento. Estou terminando agora meu mestrado em ensino de química, onde o meu objeto de estudos é esteroide anabolizante. Sou servidora federal, estadual, trabalho na UFRJ na área de treinamento de força. Dou aula de química, física e matemática, então sou fundamentalmente de exatas, mas também tenho um coração bom. E sou atleta de culturismo, e daí o meu espaço de fala aqui diante de profissionais da área da saúde. Por quê? Quando eu falo sobre esteroides anabolizantes, o que eu quero trazer para vocês? Existe uma lacuna entre o que a gente aprende na ciência, o que a ciência traz, e o que o indivíduo faz na prática. O que esse ser, esse cliente, esse aluno, esse paciente está fazendo. E qual a grande questão? Essa lacuna científica, quando a gente simplesmente, como profissional da saúde, se abstém de falar sobre isso, de se preparar para isso, gera malefícios à saúde do indivíduo que muitas vezes a gente não consegue mensurar. Por quê? Porque a prática do uso de esteroides anabolizantes existe. Qual a minha preocupação? Quando a gente tem educador físico, quando a gente tem nutricionista, o indivíduo central, eu gostaria que as pessoas me procurassem por saúde, mas a massa me procura por
Então, quando eu tenho um aluno, esse aluno também vai ao nutricionista. Quando ele está preocupado com a estética, a gente tem no produto anabolizante um grande favorecedor da melhora estética. E eu tenho educadores físicos e nutricionistas que não entendem sobre esses produtos. E se eu não entendo sobre um produto que o meu cliente, o meu paciente faz uso, eu não consigo letrá-lo cientificamente, eu não consigo atuar. Eu sequer sei qual a diferença da prescrição nutricional para um usuário de anabolizante ou para alguém que não é usuário, porque eu não entendo como aquela via hormonal atua naquele organismo. E é esse espaço de fala que eu trago para esses profissionais. Então vamos lá. Bom, falar um pouquinho do meu interesse. Eu tenho aqui uma tríade que eu acho importante. Química, né? Eu tenho a visão química dessas substâncias, a visão estrutural, a visão fisiológica. Quando eu estava fazendo graduação, ainda de química há muito tempo, eu tive interesse, eu comecei a treinar e eu tive interesse por usar anabolizante. Eu fui usuária, agora não estou porque eu estou mudando de categoria, mas eu fui usuária de esteroides anabolizantes por mais de 6 anos de maneira contínua. E eu, enquanto profissional, tive muita dificuldade de encontrar orientação, de encontrar um médico que me orientasse, um nutricionista que trabalhasse com a prescrição da minha alimentação no momento em que eu estava em uso, de educadores físicos que fizessem esse trabalho. E aí, ali no curso de Química, eu comecei a estudar essas substâncias simplesmente porque eu queria utilizar. E aí me veio o questionamento. Eu já uma mulher madura, não tão madura, mas um pouco madura, querendo utilizar essas substâncias e tendo cautela. Será que todo mundo tem a mesma cautela que eu? Eu fui limitada pela ciência. Eu já era formada em Química, peraí. Mas aquela vontade me motivava. E quem não tem esse tipo de informação, que só tem aquilo, não vai lá, usa, que não tem problema não, compra aqui no colega, compra na internet. Então eu comecei a me preocupar. E aí eu fui fazer educação física, porque eu pensei assim, na faculdade de educação física eu vou aprender sobre isso. Não, eu não aprendi sobre isso. A minha pesquisa de mestrado, inclusive, eu estudei isso, o que o profissional de educação física tem de informação sobre essa parte de esteroide anabolizante para poder ter um contato com o potencial usuário. E as minhas pesquisas sugerem que não tem informação nenhuma. A informação que o indivíduo sai da graduação é apenas decorrente do senso comum. E isso é grave, porque como é que você vai estar em contato com aquele usuário que também só tem informação do senso comum? E aí eu fui, obviamente, me envolvi no culturismo. Grande parte do que eu aprendi da prática disso veio do culturismo. E ali eu percebi um uso completamente destemido, completamente desassistido e com consequências muito graves à saúde. Só que eu percebi também uma outra coisa. O atleta, que a gente se preocupa tanto, a gente rotula tanto, nossa, usa anabolizante, faz uso disso, daquilo. O atleta hoje é o que menos me preocupa, porque esse indivíduo ele é muito mais crítico. Nós temos uma literatura, eu trago para vocês, é bom que vocês como profissionais da saúde entendam. Nós temos muitos estudos que apontam que o uso de esteroides anabolizantes cresce a cada dia entre a população recreacionalmente treinada. Ou seja, aquele indivíduo que vai para a academia 3 vezes na semana, que vai lá no seu consultório querendo uma dieta para ganho de massa muscular, a grande maioria deles é usuário de anabolizante. E muitas vezes nem sabe, porque ele toma um comprimidinho de oxandrolona como quem toma comprimido de BCAA. A colega abre lá, que eu estou tomando esse negócio aqui, ele vai e toma. E ele não sabe nem muitas vezes que é uma via hormonal. Aí eu fui fazer nutrição, agora sou estudante de nutrição, e eu não vou negar, simplesmente para ter uma fala, um espaço de fala diante desses profissionais. Por quê? Porque hoje, no nosso meio acadêmico, existe muito, né? Nossa, não é nutricionista e quer falar para nutricionista, não é educador físico e quer falar para mim, que sou educadora física. Mas muitas vezes você precisa ouvir a experiência do outro profissional. Por isso que eu acho tão importante, deixo a minha sugestão. Educadores físicos, tem que fazer sim curso, participar de congressos de nutrição, nutricionista tem que ter a fala do educador físico. São áreas que se combinam, elas se complementam e a gente precisa entender o que o outro está fazendo. Bom, falando um pouquinho da minha experiência, rapidamente, só para vocês entenderem de onde vem essa fala, eu comecei a competir na categoria Body Fitness, aí é o meu primeiro campeonato.
Até que eu cheguei depois de 5 anos de competição ininterrupta na categoria bodybuilder, eu fui uma mulher de 94 quilos e é lógico, ano passado nós tivemos um espaço maravilhoso nesse congresso, maravilhoso, um talk show falando sobre, se eu ficar meio cega é a luz, tá, gente? Falando sobre esteroides anabolizantes, e é um momento de você falar assim, sim, eu utilizei, e é preciso lançar um olhar para uma prática que é normal. Quando o teu paciente chegar no teu consultório dizendo que usa oxandrolona, trembolona, boldenona, o que é que você vai fazer? Não, Amanda, não vou fazer nada, porque eu não quero trabalhar com esse cliente, que coisa louca. Ok, vou dizer para ele passar a dieta que ele está me pedindo. Então vou dizer para você, não me escute falar. Não me escute, não me marque no Instagram, porque na minha opinião isso é muito irresponsável, pequeno e raso, porque você pode não querer trabalhar com isso, com esse público, mas uma vez que você, enquanto profissional da saúde, recebe um paciente que te descreve o abuso de medicamento e você se nega a falar sobre, você ocupa o espaço de um profissional realmente comprometido com a saúde daquele indivíduo. Bom, aqui está o meu grupo de atleta, é um grupo de mulheres culturistas chamado Gladiadoras de Ferro. Por que eu trago isso? Porque junto com essas mulheres, que são grandes campeãs, vocês não devem ter conhecimento, o pessoal de educação física tem, mas são grandes atletas, campeãs NABA, campeã mundial, IFBB Pro, enfim. E qual a grande questão? A grande maioria delas não tem médico que acompanhe. A grande maioria delas não consegue um acompanhamento nutricional com um profissional. Por quê, Amanda? Porque os profissionais não se capacitam a trabalhar com mulheres assim. Poxa, mas eu não quero trabalhar com atleta. Ok, mas quando ela chega no seu consultório, querendo saber da prescrição alimentar, ela traz uma condição física que você não sabe prescrever. Mas não sabe prescrever por quê? Porque não reconhece que esse cenário existe. E aí eu vou além, uma coisa que me incomoda um pouco, mas todo profissional sabe que aparecer no Instagram do lado de um atleta converte em números, converte em dinheiro, porque o pessoal vai ver, e é lógico, eu vou nesse nutricionista porque ela sabe legal, isso dá credibilidade. Aí isso me incomoda, porque essas mulheres, a grande maioria, são tratadas como? Ah, vem cá, eu te faço uma avaliação física, tira uma foto comigo para botar na minha rede social. Quem ainda não está no mercado sabe que quando entrar no mercado, aparecer do lado de uma pessoa de físico diferenciado, traz prova social. Mas aí tem que trazer junto a responsabilidade de letrar esse indivíduo. Bom, vamos lá. Qual o papel do educador físico frente ao tema, já que eu sou educadora física? O papel, a obrigação, nós estamos aqui para trazer o esclarecimento para o indivíduo, explicar para ele que aquele medicamento que ele está usando pode gerar isso, aquilo outro, que não é um produto estético, que tem esse impacto na nutrição dele ou aquele, enfim. Desconstruir o senso comum. Se eu sou profissional da educação, da nutrição, se eu sou professor, se eu sou profissional da saúde, se eu sou um médico, e quando o indivíduo me pergunta sobre esteroide anabolizante, o que a senhora acha, nutricionista? Eu acho que faz mal, isso é bomba, isso vai prejudicar o seu fígado. Apenas o colega da academia falou a mesma coisa. Isso é senso comum, qual a sua diferença? Para o indivíduo que está, sei lá, malhando para a blogueira, que a gente critica muito blogueira, né? Mas o que você fez de diferente da blogueira? No meu ponto de ver, você ainda não fez nada. A tomada de decisão consciente. Muitos indivíduos que nós criticamos, tá passando mal, agora tá morrendo, tá cheio de caroço, tá com isso, tá com aquilo, tá ficando careca, a mulher tá com barba, blá, blá, blá. Nós criticamos. Nossa, como pode fazer isso? Não sabia que ia ficar assim? Não sabia, porque ela não teve uma tomada de decisão consciente. Ela usou um produto achando que era para uma determinada coisa. Aí ela teve várias outras consequências, ele teve várias outras consequências. Mas quem o instruiu? Quando eu trago esclarecimento e eu não faço juízo de valor, use quem quiser usar, da maneira que quiser usar, mas fazendo a tomada de decisão consciente, sabendo o que pode gerar. Aí eu, Amanda Costa, me torno, sim, diferenciada. Isso pode ser o papel do nutricionista, isso pode ser o papel do médico, não só do educador físico. O papel da professora de química dentro da escola, quando a grande maioria dos seus adolescentes são usuários de Hemogenin, um esteroide anabolizante absurdamente barato, que vai te dar em um mês quilos de massa muscular. Eu preciso falar sobre isso.
Bom, isso aqui, só para vocês entenderem, é um artigo, e eu sou metida mesmo, é um artigo que eu sou autora, foi publicado ano passado, né? E ele traz o quê? Para você entender, esse indivíduo está saindo da minha escola, mas ele está chegando no teu consultório, tá? Por quê? Porque depois vocês podem baixar e ler, levantamento das concepções sobre esteroide anabolizante, bebidas energéticas e suplementos alimentares em aula de química. Eu vou fazer uma pergunta, estou falando muito rápido? Estou falando muito alto? Estou sendo desagradável? Ótimo, então seguimos. Amanda, por que em aulas de química? Só entendam, tá? Eu sou professora de química dentro da escola. Eu não consigo levantar esse tema de maneira livre. Por quê? Porque tem direção, tem conselho tutelar, tem pai de aluno, você está falando de anabolizante, chama a professora. Então eu preciso de uma desculpa para abordar o tema. E aí eu preciso usar um tema gerador. Mas o que esse artigo traz para mim? Ele me indicou que a grande maioria dos jovens foram só estudantes de ensino médio, a grande maioria do terceiro ano, de alunos atrasados na escola, ou seja, uma faixa etária em torno dos 19 anos, alguns alunos com 20 anos, ou seja, facilmente você pode daqui a 1, 2 anos estar atendendo esse indivíduo, não é? E aí eu percebi que a grande maioria desses estudantes, esses indivíduos, o gráfico está ruim, mas eu vou ler para vocês, ó. Essa parte aqui, a primeira coluna concordo totalmente, a segunda concordo parcialmente, não tenho opinião, discordo parcialmente, discordo totalmente. Enfim, o que a grande maioria concorda totalmente? Bebidas energéticas são um tipo de suplemento alimentar. Então eles tomam bebida energética combinando tudo com tudo, como se aquilo não trouxesse nenhum risco à saúde. A grande maioria concorda parcialmente ou totalmente que esteroides anabolizantes são um tipo de suplemento alimentar. Ou seja, se ele não acha que aquilo traz dano à saúde, você concorda que ele faz um uso como quem usa um BCA, como quem usa um whey protein, sem a menor preocupação? Esse aluno, esse cliente é o que vai chegar no teu consultório, tá? Tá vendo que você tem também uma obrigação de esclarecer? Você precisa entender o que ele pensa. Ele sequer sabe o que é esteroide anabolizante. E a grande maioria concorda que suplementos alimentares são também esteroides anabolizantes. Então não tem problema ele tomar oxandrolona, porque tem 3 anos que ele toma BCAA, nunca fez mal. Olha só que confusão, que samba doido. E aí que a gente tem que intervir. Eu gosto desse slide aqui, onde eu falo de letramento científico, e a grande maioria aqui é de estudante. A gente vai entender agora a gravidade do problema. Nós temos um problema. Quem aqui está na graduação, estudantes maravilhosos e os formados também? Gente, me posiciona contra o tempo, tá? Mas vai dar tempo de tudo. Quem aqui já ouviu falar de letramento científico? Passou pela graduação e teve letramento científico. Eu acho que isso é importante, eu leio para o meu cliente. Quem aqui? Você não tem vergonha, não? Eu vou explicar para vocês. Por quê? Porque letramento científico, para um profissional da saúde, ele não saber disso, meu Deus, isso é grave. O que eu estou fazendo aqui com vocês? Quem aqui sabe muita química? Química pra caramba. Ótimo, é assim que eu gosto. Eu sou professora de química, sei química pra caramba. Eu vou falar de esteroide anabolizante pra vocês, vocês vão sair daqui falando assim, ó. Ah, entendi. Isso vai mudar a minha prática. Eu vou letrar vocês cientificamente. Quando o indivíduo chega pra você e você não consegue pegar do teu saber acadêmico, destroçar pra ele, fazer ele mudar a realidade, não é o que o PubMed diz, que ele não quer saber disso não. Ele quer mudar a realidade. Se você não faz isso, você não letra cientificamente. Nós temos um problema. Bom, só para a gente entender, muitos artigos dizem que a relação entre educadores físicos e anabolizantes é elevada. Se é elevada e esse indivíduo não tem informação de qualidade, como é que ele vai letrar a população? Entre profissionais da área de saúde, os educadores físicos são os que mais utilizam anabolizantes. Nossa, Amanda, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou da nutrição. Legal, o teu cliente está treinando com quem? Com um profissional que provavelmente vai conversar com ele sobre o quê? Será que essa informação é de qualidade que esse profissional vai passar? Eu garanto a minha informação. Quem vai desconstruir o senso comum se você não sabe do que se trata? Bora lá, agora a gente vai entender o que é anabolizante, porque eu nunca venho para brincar. Eu não perco tempo. Vamos lá. Anabolizante, galera, gente, que isso é uma luz na cara dos outros, me admira não ter desmaiado ninguém, mas vamos lá. Anabolizante é
Quando o teu indivíduo vem falando, eu quero usar um esteroide, você fala assim, nossa, isso faz mal, vamos desconstruir senso comum, vamos botar a fala bonita. O que é um esteroide? Esteroide, gente, é só um carinha que tem essa estrutura central. Muitos compostos podem ser esteroides não matam, esteroides não fazem mal. Deriva do ciclo pentano peridofenantreno, olha só que nome bonitinho, é um esteroide. Bom, e aí, olha esse esqueminha. Vamos brincar de letramento? Tá vendo lá em cima colesterol? Tá vendo uma pequena relação aqui com a testosterona? O colesterol, a gente fala que ele é o precursor dos hormônios esteroidais, dos hormônios anabólicos. Ele não é um hormônio, mas ele é o precursor, tá? Vai gerar pregnolona e depois toda a síntese hormonal. Legal. Quantas vezes você já teve contato com uma mulher que quer ganho de massa muscular, né? Ela quer ficar seca, ela quer ficar musculosa, ela quer usar oxandrolona, estandozolol, blá, blá, blá. A mulher está de dieta, o que ela faz logo? Como é que é a dieta da mulher? Ela corta normalmente carboidrato e gordura, concorda? Diminui pra caramba os níveis de gordura da alimentação, certo? Olha lá o colesterol tendo ligação com a testosterona. Aí a tua cliente quer se matar de oxandrolona, mas ela não come gordura na dieta, porque faz engordar. Por que ela está querendo usar oxandrolona testosterona externa? Se muitas vezes aumentando a quantidade de lipídio, você pode elevar os níveis de testosterona e não precisar ainda usar um anabolizante sintético. Mas a tua cliente não sabe disso, tá? Você precisa, às vezes, com um esqueminha bobo, didático, trazer isso para ela. E vamos no contrário, às vezes a mulher ou o indivíduo, o homem, já tem uma genética, alguns problemas com colesterol. Se ele começa a usar anabolizante desmedidamente, aumenta muito os níveis de testosterona, concorda? O que vai acontecer com a cascata contrária? O colesterol aumenta. Aí vem o discurso, mas anabolizante faz mal para o colesterol. Não, discordo absurdamente. O que faz mal é utilizar erradamente, porque você pode ter um efeito contrário. E aí a gente vai lá, vamos seguindo aqui no uso da testosterona. Testosterona, não existe outro caminho, seja endógena, produzida pelo organismo, ou exógena, quando eu utilizo de maneira sintética, externa. Testosterona, ela sempre vai se converter em duas vias, tá? Pela enzima 5-alfa-redutase e pela enzima aromatase. Estamos andando juntos até aqui? Show de bola. Muito bem, testosterona, pela 5-alfa-redutase vai a dihidroxitestosterona. Essa molécula dihidroxitestosterona é a molécula responsável pelo efeito androgênico, virilizante, tá? Sabe os meninos, quando ali na adolescência eles não têm pico de testosterona? Não começa a aparecer os efeitos masculinizantes dos meninos, virilizantes? Ou seja, eleva a testosterona, converte muito a DHT, por isso que as características masculinas aparecem nessa idade. Então, toda mulher que usar testosterona exógena vai ter essa conversão acentuada. Então não existe a sua cliente chegar para você e falar assim, não, mas tal anabolizante não viriliza, porque a minha amiga da academia não virilizou. Não, minha querida, isso é impossível. O que pode acontecer é que ela está usando doses tão pequenas, porque a conversão é entre 7% e 10%. A conversão é tão sutil que os efeitos ainda não são aparentes. Mas não confie que não viriliza. Se você aumentar a dose de testosterona, a conversão aumenta, os níveis de dihidroxi aumentam e os efeitos virilizantes surgem. De igual modo, testosterona também é convertida pela aromatase, que vai estradiol e estrogênio, certo? Estamos de acordo? E aí a gente tem quais as consequências disso? Aumento da retenção hídrica, acúmulo de gordura e um problema grave em homens. Olha a desconstrução do senso comum. Favorece muito a ginecomastia. Por quê? A enzima aromatase, ela é muito significativa, ela tem a sua expressividade no tecido adiposo, ou seja, quanto maior o percentual de gordura, maior a expressão de aromatase. Maior ou menor a conversão para estrogênio? Maior, concorda? E aí, quem nunca ouviu o indivíduo falar assim, quero tomar um anabolizante para secar, vou tomar para secar. Está com percentual de gordura elevado. No caso dos homens, um perigo. Por quê? Se eu tenho muito tecido adiposo, eu vou converter muito para estrogênio.
O estrogênio, no caso dos homens, favorece a ginecomastia. E aí a gente tem vários indivíduos homens tendo muitas vezes que recorrer à cirurgia. Mas tem mais um agravante, tá? No meu caso, na escola, eu estava conversando com o professor Alain, 3 adolescentes com ginecomastia. Só que esse indivíduo é leigo. Ele não vai associar que foi por conta das caixinhas de hemogenin que ele estava enchendo a cara. Imagina um adolescente, eu dou aula na Baixada Fluminense, sem renda, escola pública, 17, 18 anos, que começa a ter peitinho, um homem, a zoação. Que indivíduo esse cara vai gerar lá na frente? Porque ele não entende que é por isso. Mas olha o letramento científico surgindo. Sequer o professor de educação física conseguiu perceber, tá? Bom, efeitos da dihidroxitestosterona, né, que é a parte virilizante da testosterona, acne, calvície, pelos, e não atua na musculatura esquelética. Isso é legal, porque eu já ouvi isso aqui, ó. Bom, peraí, tudo bem, eu uso testosterona, legal, vai me dar músculo, certo? Vai converter para dihidroxi, legal, mas ela também se liga ao receptor androgênico, é o mesmo receptor, então problema se é testosterona ou dihidroxi, eu quero ficar musculoso, eu já ouvi isso. Meu amor, o receptor é o mesmo, o efeito não é o mesmo. Dihidroxitestosterona não anaboliza, apenas confere características virilizantes, não atua na musculatura esquelética. Se você sobe muito testosterona e deriva muito para DHT, você vai ter só o efeito virilizante, ok? Vamos lá. Lembra que eu falei? Mas o teu cliente, porque não pense que ele não vai vir com esse discurso não, tá? Porque a blogueira, que lá no direct, eu não tenho nada contra as blogueiras, tá, gente? Eu sou blogueira também. Mas lá no direct, ela coloca que ela usa oxa, estano, propionato, cipionato, por isso ela é diva e ela deixa lá o endereço de onde ela compra, porque no cupom dela tem tantos % de desconto. Super legal. E ela não é virilizada. O teu cliente, quando você simplesmente fala assim, não, viriliza assim, a tua falha é rasa. Por quê? Porque ele tem uma prova social que não viriliza não. E aí você precisa dizer, olha só, pode ser que estejam em uso de bloqueadores, porque quando você usa bloqueadores, esses medicamentos se associam aos receptores, impedindo o efeito da dihidroxitestosterona. Aí você gera dihidroxi, mas ela não tem receptor para se ligar, então você não tem o efeito androgênico. Pô, que legal então, eu vou usar esse negócio aí direto. Aí cai na questão da automedicação. Lembra que eu falei? Tudo isso aí, ó, é medicamento, é remédio. Você precisa conscientizar o teu cliente que ele está usando remédio em cima de remédio. E que todo remédio, inclusive os bloqueadores, tem outros efeitos colaterais. Nós somos profissionais da saúde. Azar se o cara está marombado ou não. O que eu preciso é que ele saiba exatamente o que ele está usando. Bora lá! Efeitos do estrogênio, como eu disse, né? A ginecomastia, no caso de homens, retenção hídrica, aumento da gordura corporal. Quem nunca ouviu, se não ouviu, quando vocês estiverem na prática clínica de vocês vão escutar isso aqui, ó. Caramba, usei tal anabolizante, deu um rebote, fiquei cheião depois. Não deu um rebote, é que quando você parou de usar, a conversão a estrogênio continua, porque os teus níveis de testosterona estão altos. Está convertendo a estrogênio, vem o acúmulo de gordura. Aí ele só percebe aquilo quando muitas vezes ele parou o uso. Aí ele fala, pô, deu rebote. Não deu rebote, meu amor. É que o estrogênio subiu muito e você está acumulando gordura. Vamos lá, vai dar tudo certo, né? Muito bem, o que você pensa, né, quando falam sobre anabolizantes sintéticos? É isso que o profissional da saúde pensa, isso me irrita um pouco. É bomba, eu detesto isso. É veneno, tá usando os veneninhos, manda. Não faz isso comigo, já me chama de barata não, que eu fico incomodada. Olha como é que a Amanda Costa fica chateada. Por quê? O que esses esteroides anabolizantes sintéticos são? Eu sou diferenciada. Eles são remédios, são medicamentos vendidos na farmácia. Se não fosse medicamento, você não levava uma receita na farmácia para comprar, concorda? Então não é veneno, porque ela não vende veneno para matar barata, vende? Na perto da minha casa não vende. E aí, você acredita? MC Kevin pergunta e eu respondo, acredito, porque vários artigos já reconhecem esteroides anabolizantes como medicamento. E a gente precisa ter uma fala bonita, uma fala que te diferencie da blogueira. Senão você não é melhor que ela.
Bom, o uso clínico de esteroide anabolizante a gente sabe, eu trago aqui para vocês, depois eu sempre disponibilizo o material, tá? Por favor, cheguei em Volta Redonda para ver uma palestra. Olha aí, professor Alain, o que eu passo? Chego lá, muito legal, a colega estava usando meus slides, gente, era tudo meu, não façam isso, tá? Por favor, dê os créditos. Mas vamos lá. Esteroides anabolizantes. A indicação clínica, a ciência já há muito tempo atesta essa indicação. Eles são medicamentos utilizados no tratamento de diversas doenças, principalmente quando a gente precisa de uma reconstrução tecidual rápida. Então eles não têm nada de venenoso, eles são muito válidos muitas vezes. E aí, bora lá, vamos seguindo. Sim, efeitos androgênicos. Vamos falar o nome de novo, gente? Esteroide, anabolizante, anabólico, androgênico, concorda? Androgênico, vamos lá. Esteroide anabólico. O efeito anabólico é um efeito que o pessoal deseja, concorda? Por que o efeito androgênico é chamado de efeito colateral? Esteroide anabólico androgênico, certo? É lógico que ele causa androgenismo. Ele promete isso, é uma característica do produto. É preciso que você fale para o seu cliente que, se você usar um esteroide anabólico androgênico, você não vai ter só efeitos anabólicos. E não é efeito colateral, é um efeito que o produto promete. A ação fisiológica do produto leva a isso. É que muitas vezes, grande parte da sociedade não entende isso. Bora lá, que eu tenho uma tabelinha, né, onde eu apresento que a diferença do remédio e o veneno é a dosagem e vários efeitos ali decorrentes do uso indiscriminado e desassistido de esteroides anabolizantes. Bom, aqui eu trago alguns dos principais anabolizantes sintéticos. E para quê, Amanda? Só para que você entenda, gente. Olha só, olhem todos para mim. Só para que vocês entendam que o teu cliente ele vai chegar fazendo uso, sim, de oxandrolona, de estanozolol, de propionato. E você precisa entender que alguns são mais comuns. Mas, Amanda, eu tenho que decorar isso tudo? Claro que não, porque eu trago a solução para os seus problemas. Entendendo a via de produção dos anabolizantes, você consegue entender em que grupo ele se encaixa. Bora lá. As principais vias são alquilação, esterificação e modificação do anel carbônico. Vamos lá, o que isso quer dizer, Amanda? A indústria química pega a molécula de testosterona, faz algumas mudanças na estrutura dela, ou através de alquilação, esterificação, ou modifica alguma coisa na estrutura central. E isso gera esteroides anabolizantes que têm um tempo de uso maior, um anabolismo maior ou menor. Igual o remédio para dor de cabeça. Você chega na farmácia, você quer um remédio para dor de cabeça. Quantos tem lá? Um monte, concorda? Mas todos vão fazer o quê? Melhorar a dor de cabeça. Anabolizante é a mesma coisa. Tem um monte, tem injetável, tem oral, tem blá blá blá, tem gel. Mas eles vão fazer o quê? Gerar anabolismo e androgenismo. Bora lá. Só que as características mudam. Isso aqui são só as reações químicas para mostrar que eu sou inteligente, depois vocês olham. Alquilados. Os alquilados, os esteroides anabolizantes que decorrem de alquilação, eles foram mudados estruturalmente para quê? Para ficarem mais resistentes ao metabolismo de primeira passagem no fígado, tá? Então ele resiste mais, show? Se ele resiste mais, ele tem uma biodisponibilidade maior por mais tempo, certo? Até aí legal. Só que em compensação, o teu fígado fica assim, que droga é essa que toda hora passa aqui, eu não sei o que é. O que é isso? E aí começa aquela questão de processos inflamatórios como uma rejeição àquele fármaco que ele não consegue metabolizar. Então, um indivíduo que usa um alquilado por muito tempo tem maior risco de ter problemas hepatotóxicos, porque ele não foi criado para ser usado em altas dosagens por um longo período. Esterificados, uma outra reação química. Os esterificados, eles são mais solúveis no veículo oleoso, então eles podem ser injetáveis. Facilita a administração, todo mundo concorda? Melhor tomar uma injeçãozinha a cada 15 dias do que um monte de comprimido, certo? Em compensação, esses esterificados têm tempo de meia-vida diferenciados, são ésteres. O que é o tempo de meia-vida, vocês sabem? É o tempo que o medicamento leva fazendo a ação no organismo. E aí você tem cipionato de testosterona, propionato de testosterona, enantato de testosterona, legal. Só que moléculas diferentes, gente. Olha isso aqui, ó. Tá vendo esse rabinho aqui?
Aquela cadeia de carbono é a carinha do éster, é o que confere a propriedade à molécula. Quanto maior for a estrutura, maior o tempo de meia-vida, ou seja, maior o espaço entre a administração, concorda? Se o cara está usando, por exemplo, um produto que o colega dele administra um dia sim, um dia não, porque tem cadeia curta, fica liberando no organismo mais lentamente. Aí ele começa a usar, por exemplo, um decanoato, que tem cadeia longa. Meu colega usa um dia sim, um dia não, vou usar também. O que ele está fazendo com a concentração de testosterona no organismo dele? Jogando lá para cima, porque muitas vezes o tempo de administração era de 15 dias. Vocês estão percebendo que ele não entende que aquilo é um medicamento? E que quem é que é mãe ou pai? Legal. Seu filhinho tem um probleminha, aí o médico passa um antibiótico, tá? Aquele antibiótico que tem que dar de 7 em 7 dias. Você, mãe, vai pensar assim, de 7 em 7, vou dar logo de 3 em 3 para ir mais rápido? Nunca, né? Por quê? Porque isso é um remédio, concorda? Olha como é que convencer que é remédio muda a visão. Quando você explica para ele, não pode mudar o tempo de administração, porque é um remédio, você já mudou a visão dele. Aqui a questão do tempo de meia-vida, né? E aí ainda vai além, tá, gente? Quando você combina um monte de éster, você ainda aumenta mais ainda o tempo de meia-vida. Ou seja, tomando de maneira errada, concentração de testosterona sobe, efeito colateral sobe, virilização sobe, tudo sobe. Bora lá, aqui a gente tem uma outra via, que é a modificação no anel carbônico. E aí a gente tem dessa via, quando você só muda a estrutura, alguns produtos que são menos androgênicos e mais anabólicos, algo mais perto da idealidade. Amanda, por que você está me dizendo isso tudo? Simplesmente para quando o teu cliente chegar e descrever que está usando anabolizante, você falar assim para ele: olha só, meu amor, procura a via de produção do teu medicamento, joga na internet, porque eu não trabalho com isso, que seja. Vê se você está fazendo a administração certa, vê se é uma via que gera muita hepatotoxicidade, procura o médico com esse medicamento em mãos. Olha a tua fala, como é que você não deixou o cara passar por você e continuar se ferrando. Bom, aqui a gente tem um artigo só para desconstruir que o problema está no medicamento. Vamos lá, gente. 29 mulheres sedentárias, faixa etária em torno de 75 anos, fizeram exercício resistido 3 vezes na semana usando 10 miligramas de oxandrolona, um anabolizante. Essas mulheres tiveram, em 3 semanas, essas senhoras, aumento da massa magra e diminuição da massa gorda em todo o corpo. Para um idoso isso é positivo? Eu não estou dizendo hipertrofia não, tá? Estou dizendo um leve aumento da massa magra, ou seja, menor risco de queda, de lesão. É positivo? É. Ou seja, o vilão é o medicamento? Não, né? Mas a gente tem que saber para quem, quando, o acompanhamento, a indicação e o cenário fisiológico daquele indivíduo. Bom, o uso estético é óbvio, gente, isso é para desconstruir mesmo, tá? O uso estético de anabolizante no cenário nacional é proibido. Não adianta, o cara pode ser nutri, pode ser orto, pode ser o que for. O uso estético é proibido, não interessa por trás do que venha. Só que ele é real. E não é porque é proibido. Quando é proibido e eu não falo sobre, eu corroboro com a prática inadequada. E muitas vezes a questão ética ela tem que ficar para depois. Porque a saúde do meu usuário ela tem que vir em primeiro lugar. O que eu quero dizer? Muitas vezes chega para mim a minha cliente porque ela quer ficar diva, ela acha que vai ficar com bumbum igual o meu, que ela achou na árvore, isso não é tão fácil assim, mas ok? Ela chega e fala assim: eu estou usando oxandrolona. Ela está usando. Como é que você usa? Eu tomo 3 vezes ao dia. Um exemplo. Amanda, mas você não pode dizer para ela como usa. Você me desculpa, eu posso sim. Eu não receitei, eu não prescrevi. Ela está usando. O que não pode é ela passar por mim e continuar se matando. Ela quando chega para mim e fala assim: eu estou usando oxandrolona há 5 anos, muito hepatotóxico. Aí eu, caraca, olha, o tempo de uso não é esse, a administração correta não é essa, tem essa via, tem aquela outra via, procura tal medicamento, usa um menos hepatotóxico. Vocês estão entendendo que eu não prescrevi? Mas vocês estão entendendo que ela ia continuar se matando? E que eu não sou tão pequena ao ponto dela passar por mim e eu não fazer diferença naquela vida? Ótimo, gosto. Bora lá. Bom, rapidamente, a genética influencia. Agora você vai me dizer... Teu cliente chega lá e fala assim: não, eu vou usar porque a genética é para os frangos.
Quando a gente usa anabolizante, você precisa de um cenário onde você tem um esteroide que se liga ao receptor androgênico, que expressa IGF-1 e também precisa de receptor de IGF-1. Ele tem que sinalizar para a proteína KT, para a proteína mTOR. Todo mundo, geneticamente, tem essas mesmas quantidades iguais? A expressividade de receptores androgênicos é igual em vários indivíduos? Então a genética ocorre também, a genética influencia, certo? Essa é a real. Tô acabando, hein, Raquel? Bom, bora lá. Quando a gente fala da principal motivação, é preciso você se letrar. Gente, entenda, para uma pessoa que sofreu bullying a vida inteira, para uma mulher que... Eu tô falando a realidade, tá? Eu convivo com isso. Para uma mulher que, de repente, não se aceita esteticamente, para um cara que a vida toda brigou com a balança, e hoje ele encontrou uma academia, ele tá fortão, ele é um pegador. Ninguém briga com isso. A ciência perde para isso. O teu artigo científico perde para isso. Você não convence dessa mulher a largar essa prática se você não entender o que leva ela a usar e apresentar os danos que aquilo pode gerar. Bora lá. Bom, a gente tem aqui, isso aqui não importa muito, mas eu acho importante que você entenda que, como é que faz o uso, né? O cara quer perguntar para você qual é o melhor ciclo, como é que usa, ele chega com umas ideias de uso contínuo, de pirâmide, qual a dose. É só você dizer isso aqui para ele, ó. Não é isso aqui não, isso aqui eu vou disponibilizar para vocês. Qual a melhor combinação de anabolizante? Qual o melhor ciclo? Essa pergunta todo mundo quer saber. Me pagam caríssimo para que eu diga isso e a resposta é eu não sei. Eu não sei porque a ciência não sustenta isso. Não existem estudos com a dose não clínica de esteroides anabolizantes. Não dá para dividir esse grupo, vamos entupir de anabolizante esse grupo aqui para ver até quando eles sobrevivem. Não tem como. Então, qual o melhor ciclo? O ciclo que o atleta faz, a bodybuilder faz e está na internet, você só precisa convencê-lo que é experimentação, é empirismo, mas não tem suporte científico. Bom, a gente tem, eu sempre coloco, são parceiras, amigas, que colaboram com o letramento de vocês. Agradeçam, tá? Essas mulheres Selma Labar, o que eu trago? Por exemplo, um ciclinho, aquilo aí é disponível, tá? Disponível na internet, o ciclo de Selma Labar, com campeã e FBB Pro. Você acha que todo mundo não quer copiar isso? Você acha que isso aí não tem um valor de mercado enorme? Qual a ciência por trás disso? Nenhuma. Empirismo absurdamente alto, deu certo para atleta, só que o teu cliente precisa entender que não é porque a gente tem isso na internet que existe uma ciência por trás. Assim como eu tenho aí os efeitos do ciclo de Selma Labar também. Bom, gente, olha só, meu tempo acabou. E se eu conseguir trazer para você o que são anabolizantes, qual a sua responsabilidade diante do tema, as vias de produção, se você entendeu um pouquinho, quais as diferenças entre os anabolizantes, o uso clínico, o uso não clínico, se você compreendeu um pouquinho dos efeitos adversos, que efeito androgênico não é efeito colateral, se você percebeu que esse uso decorre, sim, na grande maioria das vezes, do culturismo, e a influência que você tem sobre os potenciais usuários, eu quero que você saiba que a minha missão está cumprida. Fui muito feliz, espero ter contribuído. Ainda não acabou, ninguém se levante. Vamos lá, eu quero agradecer, quero dizer que ser profissional da educação é um grande prazer, mas trazer informação, eu me preocupo com cada um aqui, tá? Mas vocês não são a minha principal preocupação. A principal preocupação que eu tenho é o cara que vai sentar no teu consultório. Porque vocês têm a opção de se letrar ou não, aprender ou não. O indivíduo que vai passar por você, muitas vezes, só tem a chance de você mudar a vida dele. E aí, se você perde, me aborrece, aí eu queria que você ficasse na tua casa, que não ocupasse esse lugar. Eu sou Amanda Costa, acompanha nas redes sociais. Sou muitas coisas, mas venho da Baixada Fluminense, Nilópolis, trago uma fala com muito carinho, sou vascaína de coração e quero encerrar com uma música para que vocês não se esqueçam mais de mim. Grave, pode gravar. Quero agradecer a equipe do som, esse pessoal maravilhoso, Raquel. Gente,
minutos. Amiga, você falou comigo, mas eu vou ter que agradecer. Raquel, maravilhosa. O que eu digo pra vocês é, a oportunidade que a gente sempre tem de mudar vidas nunca deve ser desperdiçada. Às vezes um indivíduo vai passar pela tua mão, uma palavra que você fala, que só tem gente da saúde. Se não quer trabalhar com gente, vai fazer engenharia química, engenharia mecânica, qualquer outra coisa. Mas mudem a vida dos indivíduos. A Raquel é uma pessoa muito sem rótulos, ela sabe que mudou minha vida. Eu venho aqui no meu aniversário porque esse evento abriu as portas para mim. Eu sou uma pessoa muito fácil de rotular. Agora vocês sabem que sou ótima, inteligente, dedicada, simplesmente porque me ouviram, porque ver uma mulher de bunda grande trançada é muito fácil que você a rotule e a rejeite. Então jamais façam isso. Agradeço ao evento, agradeço a cada um da mesa, agradeço Tamara e Igor, que são meus fiéis escudeiros, me ajudam do slide, a gravação, são amigos, sejam profissionais que fazem a diferença, tá? Beijo no coração! Bombar na academia agora, vou falar tudo, vou desconstruir aquela gente toda. Gente, mas vocês gostaram? Pelo amor de Deus, só faltava essa, pleno domingo não gostar. Bom, a gente vai sortear. Como é que eu apareço nessas fotos? Eu tô memorizado, né? A gente vai sortear um kit da Viderma agora. Vai ser Viderma? Você quer falar alguma coisa enquanto a gente faz? Bora! Boa tarde a todos. Nós somos a Farmácia Viderma, farmácia de manipulação há 34 anos no mercado da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro temos 6 filiais distribuídas aí pelo Rio de Janeiro. E temos o nosso site, viderma.com.br, e eu espero vocês lá no nosso stand, hein? Nós temos diversas parcerias com Nutris, temos um grande arsenal de produtos aí personalizados para os pacientes de vocês, comprimidos orodispersíveis, filmes orodispersíveis. Procura a gente lá no stand, tá bom? Bora lá, gente! Carla Barbosa de Souza! Aê! Enquanto a Amanda tira foto, eu posso chamar a doutora Eda?